Boa tarde a todos, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu peço, irmãos, os irmãos que se inscrevam no canal, dê o seu joinha e que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus Cristo é fiel e digno de honra, glória e louvor, porque Ele foi sempre e será um Deus poderoso e fiel. Que a sua palavra não muda, ela foi escrita para os nossos dias, tanto no passado como nos dias de hoje. Ela continua viva e eficaz, apta para discernir o pensamento dos homens, apta para mudar a vida das pessoas que andam em caminhos errados, mas que possam se endireitar em qualquer tempo. Porque a palavra do Senhor tem que ser pregada em tempo e fora do tempo, a toda criatura. Que a palavra de Deus fala em Marcos 16, 15, quando ele deu uma ordem para os seus discípulos, naquele tempo, ele disse para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. E a ordem ele deu para os seus discípulos, aqueles homens, eles pregaram o Evangelho e muitos se converteram e muitos não quiseram saber da verdade. Mas a verdade é essa, a verdade é Jesus Cristo. E no Evangelho de João 6, 28 diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Nós sabemos que o homem natural, o homem físico, o pedreiro, ele faz a sua obra, construindo as obras com as suas mãos, levantando prédio. Essa é a obra do homem. Tudo que o homem faz com as suas próprias mãos são obras humanas. Mas a obra de Deus não é essa. A obra de Deus é espiritual. A obra de Deus não é feita por mão de homens, mas é uma obra espiritual. Quando ele diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho, é para que toda criatura ouve e pratica e muda a sua vida. Porque ele deu uma ordem para os seus discípulos, e essa ordem continua até nos dias de hoje. E no livro, em Hebreus 11, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Para que o homem realmente ele possa fazer as coisas de Deus, ele tem que ter fé, ele tem que acreditar no Deus Todo-Poderoso, o Deus que ninguém vê, ninguém nunca viu Deus, ninguém nunca viu o Deus Todo-Poderoso, mas Ele está aonde a mensagem dele, aonde está falando dele. Ele é Espírito, Deus é Espírito, como diz a palavra de Deus. Ele foi, é e sempre será o nosso Deus Todo-Poderoso. No Evangelho de João, primeiro diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se faz. Esse Jesus que eu anuncio aqui nessa tarde, para que você possa conhecer esse Deus maravilhoso. Porque muitas das vezes as pessoas falam: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu sirvo a Deus. Mas isso é o engano de muitos. Falam da boca para fora, falam que servem a Deus, mas na verdade vivem a vida do jeito que quer, vivem a vida de qualquer jeito, achando que está servindo a Deus, mas está no engano, da mentira, o engano que muitas das vezes andam no caminho errados e levam para a condenação. Por isso o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura, para que o povo creia e se converta dos seus maus caminhos. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação religiosa, mas servir Jesus Cristo, servir o Deus Todo-Poderoso. O Jesus Cristo diz no Evangelho de João 16, 14, 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente estando com Jesus, servindo Ele e reconhecendo Ele como teu único e suficiente Salvador, essa é a única chance do homem pecador, a mulher pecadora, ser salvo. Porque desde o início do mundo houve uma separação do homem com Deus. Desde o jardim onde a criação foi feita, Deus criou o ser humano para representar Ele aqui nessa terra. Mas aquele primeiro casal, eles desobedeceram a Deus, eles desobedeceram ao Criador. Entrou o primeiro pecado no mundo e veio a condenação para o mundo inteiro. Por isso que todos estão caídos, todos pecaram, todos estão condenados para ser lançados no lago de fogo e enxofre. Mas Jesus Cristo é a solução. Por isso ele saiu da sua glória, ele saiu do seu trono, se fez homem e morreu crucificado ali na cruz, derramou seu sangue para que nós não tivéssemos essa oportunidade, essa chance de ser salvo. Pela morte de Jesus Cristo, que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Ele veio em homem, forma de homem, e morreu e voltou para a sua glória. E Deus sempre separou os seus discípulos, Deus sempre separou os escolhidos para levar a mensagem. E Ele continua fazendo, passa tempos, e Ele sempre levanta pessoas escolhidas para levar a mensagem de Jesus Cristo, da salvação, para todo aquele que nele crê. Mas se você não crê, o problema é seu. Se você não está ouvindo, o problema não é meu, é seu. Se você despreza a palavra de Deus, não sou eu culpado. Mas quando ele diz ir para o mundo inteiro e pregar o Evangelho, é para que você possa ouvir, meditar e obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala: bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, mas mais bem-aventurado aquele que pratica. Por isso que não adianta só ouvir, você tem que praticar a verdade, a palavra de Deus. Mas nós vivemos uma geração que continua desprezando
o Evangelho de Jesus Cristo, para viver na mentira, no engano, fazer suas próprias vontades da sua carne. No começo da história, Deus levantou vários homens, profetas, para anunciar a nação de Israel que se havia perdido, uma nação que se havia virado as costas para o Criador, virado as costas para o Deus Todo-Poderoso, uma nação que não queria saber do Deus Poderoso para servir os seus deuses, os seus ídolos. Isso é a pior escolha que o ser humano faz: abandonar o Deus vivo e poderoso para servir deuses falsos e mentirosos. Eles faziam dessa forma o povo de Israel, o povo escolhido para ser exemplo, virar as costas para Deus. E hoje não é diferente. E aqui eu quero relatar uma história. Aqui eu quero relatar uma passagem da Bíblia que se encontra no livro do profeta Amós, o homem escolhido, o homem que não veio da descendência de nenhum profeta, o homem que não veio de uma linhagem sacerdotal, mas Deus escolheu, e Deus escolhe aquele que Ele quer. Deus escolhe aqueles que muitos não dão valor, mas Deus vai lá e tira e resgata e põe na posição para anunciar, para falar e para levar a palavra do Deus Poderoso. E esse profeta foi escolhido por Deus para dar um recado àquela nação perdida, aquela nação que não obedecia a Deus, aquela nação que se desviou dos caminhos de Deus, do Senhor, para servir outros deuses mentirosos, Deus que não fazem nada, que enganam. Essa foi a nação de Israel, o povo que Deus escolheu para servi-lo, uma nação que Deus escolheu para ser exemplo entre outras nações que só adoravam os deuses, mas eles viraram as costas para Deus, para servir outros deuses. E Deus escolheu esse profeta pelo nome de Amós. E a palavra de Deus fala assim, no livro de Amós 8:9: e sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz. Eu tornarei as vossas vestes em luto e todos os vossos cânticos e lamentações. E aparecerá quando está sobre todos os lombos e calma sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amarguras. O versículo 11 diz assim: eis que vem dias que o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, o Dan,
e como é certo viver o caminho que perseguem, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Esse foi o julgamento que Deus deu para aquela nação, uma nação desobediente, uma nação pecaminosa, como eu já disse, que viraram as costas para o Deus Todo-Poderoso. E não é diferente nos dias de hoje. No livro de Amós revela um cenário onde a religiosidade, os religiosos era intensa. Viviam uma religião que procurava o Deus Todo-Poderoso por sua religião. Como eu já disse aqui, que religião não salva ninguém. Religião nunca traz salvação e não salva ninguém. Muitos se apegam a uma religião achando que sua religião vai te salvar. Era essa o pensamento, a vida daquele povo. Deixaram de viver uma vida espiritual para viver uma vida carnal, praticando seus rituais. Viviam fazendo aqueles ritos, repetindo sempre as mesmas coisas, achando que estava agradando Deus, mas cada vez mais os seus corações se afastaram do Deus Todo-Poderoso. E não é diferente nos dias de hoje. As pessoas escolhem seus deuses, as pessoas escolhem suas imagens para adorar, para se exaltar, prostram diante de uma imagem, e Deus não se agrada desse tipo de prática. Deus nunca se agradou e nunca vai se agradar desse tipo de prática. Ele abomina todo tipo de prática religiosa, porque Jesus nunca foi religioso. Jesus nunca foi religioso. Jesus veio nesse mundo para salvar o homem, o pecador, da maldição e da condenação eterna. Ele não mandou ninguém ser católico, evangélico, umbanda, qualquer tipo de religião. Jesus Cristo nunca mandou ninguém ser religioso. A vontade de Deus é que todos se convertam a Ele e adoram a Ele e servem somente a Ele. E essa nação vivia dessa forma, vivendo ao contrário da vontade de Deus. E Deus levantou esse profeta Amós para falar para aquela nação perdida, aquela nação pecaminosa que vivia no erro do pecado, no erro da idolatria, no erro da avareza, no erro da ganância e da corrupção. Desde aquela época já havia esse tipo de gente. E o tempo passou, o tempo continua passando e continua da mesma forma. Mas a palavra de Deus fala, quando Ele disse ir para o mundo inteiro pregar o Evangelho, é para que as pessoas possam reconhecer o caminho que está escolhendo, servindo deuses, vivendo na corrupção, na idolatria, no pecado, na avareza, na prostituição. Era essa a vida daquela nação. Por isso que o anúncio da palavra de Deus tem que ser pregada. Porque se não vê essas mensagens sendo pregadas dentro de quatro paredes, porque as pessoas elas gostam de palavras que massageiam o seu ouvido, que massageiam o seu ego, palavras que confortam. A palavra que conforta, pregada muitas das vezes para te enganar, te deixando no erro, te deixando com os ouvidos que não deixam a verdade entrar no teu coração. Esses são chamados
aqueles que Deus fala, os falsos profetas, os mentirosos, que enganam as pessoas. E houve muitos falsos profetas no passado e hoje não é diferente. Hoje continua da mesma forma os falsos profetas mentirosos. Mas Deus levantou muitos profetas, muitos homens de Deus, para pregar a mensagem do Evangelho. E por motivo de recusar a verdade, por motivo de não ouvir a palavra, por motivo de não se arrepender, porque não gostavam de ouvir a verdade, mataram todos os profetas. Muitos profetas foram mortos. Os apóstolos foram mortos porque não queriam ouvir a palavra verdadeira, a palavra que confronta, a palavra que vem para corrigir. E não é diferente no dia de hoje. As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade que está na palavra de Deus. Preferem ouvir as mentiras. Escolhem um Deus que não faz nada, que não repreende. Deus que não te repreende. Deus que não ouve, não anda, não fala. Uma estátua que não repreende ninguém. Ainda fala que aquilo ali faz milagre, faz cura. Onde? Somente existe um Deus vivo e verdadeiro, que continua fazendo, que fez muitos milagres, e continua fazendo até hoje para aqueles que creem. Mas o que não crê, continua como um animal, continua cego das verdades de Jesus Cristo, sendo enganado muitas das vezes pelo diabo, porque o diabo ele engana as pessoas para continuar servindo a ele. E a palavra de Deus veio para fazer mudança, transformação. E o profeta Amós pregava tudo isso para que as pessoas pudessem dar ouvido a ele. Mas naquela época, os próprios religiosos tentaram impedir a mensagem do profeta Amós. Os sacerdotes da época fez de tudo, fizeram de tudo para poder parar o profeta Amós, para que ele não pudesse falar o que Deus havia mandado dizer. Os reis tentaram parar o profeta, mas aquele que Deus chama, ninguém consegue parar. Aquele que Deus envia, ninguém consegue parar. Porque você não está lidando com qualquer um, você está lidando com Deus poderoso. E até quando você vai ficar resistindo a esse Deus poderoso? E fazendo da tua vida o que você quer? Escolhendo a tua vida do jeito que você quer escolher e viver. Até quando? Sem temor a esse Deus vivo e poderoso. Porque Deus continua vivo. Mas existem religiões que acham que Deus está morto, que Jesus morreu, está lá pregado numa cruz e fica lá. Mas você sabia que Deus não permite esse tipo de prática? Carregar crucifixos com a imagem de uma estátua numa cruz, porque Jesus não está mais lá. Jesus não está mais preso numa cruz. E o profeta
ao contrário dos ensinamentos de Deus. O profeta pregava para aquela nação, mesmo sendo ameaçado de morte, mesmo sendo caluniado, mas era Deus que estava mandando ele dizer. Mas quando Deus manda, o seu escolhido obedece e diz aquilo que ele quer que diga, não que o ser humano quer ouvir, mas é que ele manda ouvir, dizer. E vivia uma idolatria aquele povo, numa justiça que se escondia por trás da sua falsa espiritualidade, uma espiritualidade vazia. E é dessa forma que vive essa nação hoje, uma espiritualidade vazia, fraca, que obedece mais a homens do que a Deus, obedece mais ao governo do que a Deus. Tudo que o homem manda fazer, faz, mas o que Deus manda fazer, não faz. Uma fé fraca, que continua virando as costas para Deus. Muitas das vezes oferecendo frutos que não agradam mais o Senhor, fazendo missas que não agradam mais o Senhor Jesus, nosso Deus, com suas práticas religiosas, seus ritos. E dessa forma que aqueles homens, que aquela nação vivia. Mas o profeta não parava de pregar, de falar. O que importa é anunciar. Quem dá ouvido é bem-aventurado. Quem ouve a palavra da verdade e deixa a palavra entrar no seu coração e faça mudança, são bem-aventurados. Mas aqueles que não dão ouvido, não querem ouvir a palavra, entram no ouvido e saem do outro, sempre vai continuar da mesma forma. E naquele grande dia, todos vão dar conta. Todos vão dar conta das suas escolhas. Todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso para prestar conta. E ninguém vai ter como dar desculpa que nunca ninguém avisou. Mas você está sendo avisado. Está sendo avisado ele. E Deus continua sendo o mesmo. Mas o profeta, a nós, como muitos outros, não deram ouvido para homens. Assim como nós não podemos dar ouvido para homens. Não devemos temer homem nenhum, mas temer somente o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas. É esse que nós temos que temer. Não temer a homens, que o homem continua ainda sendo avarento, corrupto, maldosos, enganadores, que deixaram de amar o seu próximo. Ama esse mundo, ama as coisas desse mundo, mas deixaram de amar a Deus e o seu próximo. Mas o mandamento de Deus continua. Quando ele diz, o primeiro mandamento,
amar o Senhor teu Deus acima de tudo e de todas as coisas. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E é o que não vemos nos dias de hoje, o amor pelo próximo. É um tipo de geração que se privatizar e atropelar o seu próximo. É o que mais nós vemos nos últimos dias. Mas o profeta pregou e anunciou a mensagem. Aqueles que deram ouvido, com certeza, já morreram, mas se arrependeram. Se arrependeram de viver na vida errada e viver para Deus. Mas morreram e vai aguardar o dia da ressurreição. Que a palavra de Deus fala que no último dia, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E no piscar de olhos, os que estiverem vivos em Cristo Jesus serão arrebatados e não irão passar pela morte. E Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e vai pregar essa nação de surpresa, que não quer saber da verdade, para continuar na mentira, no engano. Da mesma forma que aconteceu nos dias de Noé, que está lá em Mateus, no capítulo 24, que é o fim dos tempos, que naquela época, nos fins dos tempos, a palavra de Deus fala assim, que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o que mais acontece. Cada dia que passa, se multiplica o pecado, a iniquidade, a frieza espiritual, homens amantes de si mesmo, do dinheiro, se esquecendo de Deus para dar valor às coisas desse mundo, materiais. Mas a palavra de Deus fala, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos a gente. E então virá o fim. O fim está próximo. O fim está próximo. E como é que você está com a tua vida? Como está a tua vida? Continua na imundice? Na idolatria? Na avareza? Continua no mesmo pecado? E não se arrepende? Continua fazendo as imundícias desse mundo? O Evangelho será pregado até o fim. Porque Jesus Cristo, ele disse na sua palavra que ele não ia avisar quando voltaria. Não sabe se é de dia, se é de noite, mas ele falou que ele vem buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Aqueles que fazem a vontade dele serão seus filhos, mas aqui não faz a vontade dele são os filhos do diabo. Por isso que você tem que ler as Escrituras, você tem que viver a palavra.
e praticar. Porque somente a palavra de Deus transforma a vida do homem e da mulher. Somente a palavra de Deus que transforma a vida do ser humano. O Evangelho de João 5:39 diz assim: examinai as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A palavra de Deus que testifica de Jesus Cristo. E nós temos que viver como Jesus Cristo viveu. Jesus Cristo veio a esse mundo para resgatar o homem do pecado, a mulher do pecado. Jesus Cristo nunca pecou, mas Ele veio para morrer pelos pecados de muitos. Por isso que nós temos que se converter, aceitar Ele como nosso único e suficiente Salvador e viver como Ele viveu aqui nesse mundo. Jesus Cristo, o ministério dele durou 3 anos. Ele pregou, evangelizou, curou. Ele fez muitos milagres. Ele não precisava fazer esses milagres, mas pelo motivo de descrédito, não acreditar nele, ele fez muitos milagres para que todos pudessem conhecer que ele era o próprio Deus. Mas recusaram Jesus, e sua palavra, assim como recusaram a palavra de Deus pregada pelos profetas naquela época. Da mesma forma recusaram Jesus e continuam recusando até nos dias de hoje. Uma nação que continua recusando Jesus até nos dias de hoje, porque continua na mesma prática, no mesmo erro, sem se arrepender. Não se arrepende. Mas a palavra de Deus vai ser pregada até que Ele volte. E ninguém pede. Ninguém vai pedir. O Evangelho de Jesus Cristo será pregado para todos até que Ele volte. E não há salvação em nenhum outro Deus, nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejam salvos. Está no Atos 4:12. Nenhum outro há salvação. Você escolhe quem você quer servir. Você tem que escolher quem que você tem que adorar. Somente um. Não adianta ficar cocheando. Um dia adora um, outro dia adora outro, tem seu ídolo e trocando Deus por os ídolos. A palavra de Deus fala que Ele não divide a sua glória com ninguém, o seu louvor com ninguém. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça a palavra de Deus. E Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo é o único. E a palavra de Deus fala em Mateus 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade. Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Arrependei-vos
porque o reino de Deus está próximo. Está próximo, está acabando. O fim está próximo. O fim de tudo e de todas as coisas está próximo. E eu não vejo a hora que se tudo acaba. Por isso que é tempo de se corrigir. É tempo de arrependimento. E na palavra de Deus, no livro de Mateus 24, 37, diz assim: e como foi no dia de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Portanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava em casa de casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Ele disse que vai voltar. Isso é uma verdade. Se ele disse que vai voltar e vai levar os seus escolhidos. E nos dias de Noé, o homem que Deus se agradou dele, Deus havia prometido, Deus havia dito que ia destruir todos. Mas como ele viu Noé, um homem justo, porque o pecado, a desobediência tinha tomado conta do mundo. E Deus resolveu acabar com todos. Mas ele ainda viu um homem justo. Ele teve misericórdia e disse para Noé: Noé, faz uma arca. E nessa arca você entra, você, a sua família, sua esposa, sua família, seus filhos e suas noras. E começa a fazer essa arca porque eu vou destruir a todos. Eu me arrependi de ter feito o homem. E Noé obedeceu, começou a fazer aquela arca. 120 anos Noé pregando: arrependei-vos, porque Deus vai destruir tudo. Essa é o que Noé falava, mas não dava ouvido, não dava ouvido na pregação de Noé. E da mesma forma nos dias de hoje, acontece da mesma forma. Quando as pessoas, Deus envia as pessoas para estar anunciando a palavra, não dão ouvido, não querem saber da verdade. Ficam como os loucos para lá e para cá, correndo atrás dos seus interesses. Mas se tivesse aqui o forró, estava cheio. Se tivesse aqui o cantor sertanejo, estava cheio, mundano, cantando música mundana. Se tivesse aqui uma prostituta rebolando, estava cheio. Mas quando é a palavra de Deus, recusa. Muitas das vezes até acha ruim. Mas ai de vós naquele dia. Ai de vós naquele dia. E Deus falou para Noé construir a arca. E Noé avisava que ia acabar, mas não dava ouvido. O povo mundano, o povo que vivia na perdição, no pecado, no adultério. Era um povo que não dava ouvido a voz de Deus. Essa era a geração
A mensagem está sendo pregada, anunciada, mas não dão ouvido. Avisamos que Jesus está voltando, mas estamos preocupados mais com a sua vida pessoal, com seus interesses de ganhar mais dinheiro, correndo atrás de seus bens materiais, enriquecer, juntando tesouro dessa terra, onde a ferrugem e a traça vai comer tudo. Tudo que você está possuindo, que você está dando valor, um dia vai acabar. É teus bens materiais, o teu próprio corpo vai ser destruído, comido por bicho. Mas o que você está fazendo? Você salva a tua alma. Você salva. O que você está fazendo com a sua alma? Você salva. Continua na notícia de sempre, se arrepender. Assim era o povo na época. O povo não se arrependia. Mas Noé continuava fazendo a arca. 120 anos para construir. E 120 anos pregando o arrependimento, mas não davam ouvido. Não dava ouvido para as verdades de Jesus Cristo. Continuavam na farra, na bagunça, na prostituição, na bebedeira. Comiam, bebiam, enchiam a cara de bebida alcoólica, cachaça. Essa era a vida daquele povo. A Bíblia fala, porquanto assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento. O povo só pensava em comer, encher a cara de bebida alcoólica. Hoje não é da mesma forma. O povo só quer saber de festa, de cachaça, droga, prostituição. Vive só dessa maneira. Mas não querem saber de Jesus Cristo. Não querem saber do Criador. Mas naqueles dias, casavam, separavam, casavam com o outro. Era uma bagunça. Mas a palavra de Deus fala que o casamento é um só. O casamento não existe dois. Se você escolheu, você tem que viver o resto da sua vida. Jesus Cristo, Deus escolheu o único casamento. Mas eles viviam, casavam e davam casamento, separavam, casavam, comiam, bebiam, enquanto Noé pregava, mas não dava ouvido na verdade. Não dava. Mas chegou o dia que Noé terminou a arca. E Deus mandou os animais entrassem na arca. Os casais de animais. Cada casal de animal ouviu a voz de Deus. E eles obedeceram. E hoje Deus continua falando. A palavra de Deus continua a mesma. Arrependei-vos e conserta a tua vida. Mas não dão ouvido. E vemos que os animais deram ouvido para a voz de Deus e entraram na arca. Até os animais deram ouvido. E o ser humano, as pessoas continuam desobedecendo e não dão ouvido, continuam fazendo da mesma forma. Os animais ouviram, o ser humano não quer ouvir, para viver da sua forma, do seu jeito.
Mas a palavra de Deus fala no versículo 39: e não perceberam até que veio o dilúvio. E quando ele estava comendo, bebendo, fazendo a farra, vivendo a bagunça, as coisas do mundo, as imundícias desse mundo, e quando continuavam fazendo as coisas que eles queriam, e não perceberam que veio o dilúvio, começou a chover, 40 dias e 40 noites chovendo, 40 dias e 40 noites chovendo. E quando começou a chover, Noé com a sua família, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, seus 3 noras entraram, e Deus fechou a arca para o lado de fora. Ninguém mais entrou. Queriam entrar e era tarde demais. Da mesma forma vai ser no final dos tempos. Da mesma forma vai ser nos finais dos tempos. Quando Jesus Cristo voltar, não adianta mais você correr. Quando Jesus Cristo voltar e buscar a sua igreja, não adianta mais você ter a salvação. Não vai existir mais. Porque eles queriam entrar na arca e não puderam. A arca foi fechada. Assim vai ser naquele dia. Muitos vão querer entrar no reino de Deus e não vão ter mais oportunidade. Não vão ter mais oportunidade. Não vão entrar porque não quiseram se arrepender. Não quiseram. Não quiseram se arrepender. Da mesma forma que queriam entrar na arca para ser salvo por causa do dilúvio, assim vai ser no final dos tempos, naquele dia que Jesus Cristo voltar e levar os que é dele. Naquele dia vai ter choro, ranger de dentes, mas não vão ter mais a chance de entrar na glória. E Deus trancou a arca do lado de fora. E morreram todos. Morreram todos. Assim como foi nos dias de Noé. Também será na volta de Jesus. Muitos vão ficar. E o anticristo vai estar aqui. Porque a palavra de Deus fala que ele já está. Esse mundo já é do maligno. E quando Jesus Cristo vier e levar o seu povo, a sua igreja, quem não se arrependeu, quem não tiver Jesus Cristo, somente Ele como seu Salvador, deixar de acreditar e buscar aquilo que não faz nada, que é mentira. Porque o diabo engana. O diabo sempre enganou e vai continuar enganando. Porque ele é mentiroso. E o diabo faz milagre para enganar as pessoas. O diabo fica por trás de estátua, de imagem para enganar. Ou você se arrepende, ou você se conserta, ou vai ficar de fora naquele dia. Arrependei-vos enquanto é tempo. Se conserve a tua vida. Faça um autoexame na sua vida e que você precisa se consertar. Porque Jesus Cristo está às portas. E não perceberam o veio de dilúvio e levou a todos. Assim será também na vida do Filho do Homem.
Naquele dia vai ser dessa forma. Os que forem de Jesus Cristo, os que forem vão ser arrebatados. Os que não forem vão ficar aqui. Vão ficar aqui nesse mundo. Onde o diabo vai estar dominando esse mundo. Aí você vai saber o que é bom, por não ter aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Para de correr atrás de ídolos, de imagem, enquanto é tempo. Quando você se conserta, e você está sendo, a Bíblia fala, caminhando para uma condenação eterna. É a palavra de Deus que nos avisa. Leia a Escritura. Leia a Escritura. Em vez de você ficar perdendo tempo com jogo de futebol, em vez de você ficar perdendo tempo com Big Brother, Netflix, em vez de você ficar perdendo seu tempo com prostituição, em vez de você ficar perdendo tempo na cachaça, nas drogas, vai ler essa Escritura para você se consertar. Porque no céu não entra de qualquer jeito. No céu não vai entrar pessoas que de qualquer jeito. Escolhe Jesus Cristo enquanto é tempo. Escolhe Jesus Cristo enquanto é tempo. Porque a morte não chegará na tua vida. A morte não chegará um dia. O problema não é morrer. O problema não é morrer, mas é quando você está na presença de Deus. Morrer, todos nós vamos morrer. Mas quando você está na presença de Deus, você está servindo a Deus ou você servindo o diabo? Quem é que você está servindo? Quem é que você está buscando? O Deus vivo, verdadeiro? Ou o Deus morto, que não faz nada? Continuando mentindo, e você acreditando na mentira do diabo. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Muitos acham que a loucura está pregando. Muitos acham que esse louco fica picando. Mas alguém tem que avisar, ou você se conserta, ou você está perdido. E a vida eterna é essa: que conheça a Ti, o Senhor Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Deus enviou. João 17, 3. E toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação da justiça. Segundo Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E os homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveu. Ou você dá importância nessa Escritura, ou você está condenado. Ou você vive a verdade, ou você continua na mentira para ser julgado e condenado. Buscai, a palavra de Deus fala em Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o teu coração.
e de todo o vosso entendimento. Busca o Senhor de todo o teu coração, que Ele está de braços abertos para te receber. Ou você aceita Jesus, ou você vai continuar vivendo na mentira e servindo o diabo. Arrependei-vos enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e vai pegar esse mundo de surpresa. Para de viver no engano e sirva Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da minha e da tua vida. Somente Ele. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus. Não troque Jesus Cristo por ídolos, mentirosos, enganadores. Você vai viver a vida inteira no engano, para ser condenado e condenado. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Ele não vai respeitar a tua religião. Jesus Cristo não vai respeitar a tua religião. Não adianta. Você não sair de quatro paredes achando que vai ser salvo, porque você está dentro de quatro paredes e servindo um Deus mentiroso, deuses mentirosos, ou profetas mentirosos. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está às portas, Jesus Cristo está voltando. E que essa palavra possa mexer com a tua vida. Ou você está ouvindo na verdade, ou continua vivendo na mentira. E naquele dia, todos vão ficar diante do poderoso. Todos vão ter que se apresentar diante do Deus poderoso. Mas a conta da tua vida, que você não está mais, você não vai dizer para Ele que não ouviu. Porque para Deus ninguém engana. Deus ninguém engana. Não adianta. Não adianta querer enganar Deus. Arrependei-vos porque o tempo está próximo. Se conserta, porque Jesus Cristo está voltando. Essa é uma verdade que nós temos que considerar. Jesus Cristo está voltando. Fique com essa palavra e se arrependa e se conserta, e que Deus te dá sabedoria para a verdade, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de todos. A palavra foi pregada aqui, mais uma vez nessa cidade, para que as pessoas possam reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque os teus tempos estão próximos, e que essa mensagem possa alcançar muitas almas, que as pessoas se convertam e voltem para Jesus, porque a palavra está sendo pregada, para que as pessoas possam se despertar
dos seus maus caminhos. E a palavra, ela vai ser sempre pregada, desde os tempos antigos até nos dias de hoje, ela continua viva e eficaz. E que Deus abençoe a todos. Peço para os irmãos se inscrevam no canal Pregador de Rua, Ministério Pregador da Justiça. E que Deus abençoe a todos. Dê o seu joinha. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.